Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gisele Lenzi do Treinador OAB e eu vim falar hoje sobre 2 pontos separadamente da nossa contagem regressiva, que é, hoje saem as decisões sobre os recursos de segunda fase da OAB. Hoje, dia 3 de outubro, saem as decisões relacionadas à segunda fase da OAB e eu queria falar uma coisa para vocês. Se você fez recurso comigo, eu gostaria muito de um feedback, muito mesmo, seja positivo, se Deus quiser serão todos positivos, ou não, pra gente ver os próximos passos que a gente vai tomar, porque depois desse recurso para a segunda fase, a gente tem a oportunidade de fazer o recurso para a ouvidoria, né? Então, independente de quem tenha feito seu recurso, se você mesmo fez, se você fez com alguém, vale você aproveitar esse teu recurso, né? Como? Você precisa fazer o cara crachá com o resultado do recurso que vai vir hoje, com o resultado, o primeirinho, né? O que vai acontecer hoje? Hoje vai sair, gente, outro espelho, a pizza, sabe? E aí vai ter lá a tua nota modificada ou não modificada, o que aumentou com relação à sua nota. Então, basicamente, você vai fazer o cara crachá com o que aumentou, o que não aumentou. Se você passou, você não vai mexer nisso mais. Mas se eventualmente faltou alguma coisa, vale você sim recorrer para a ouvidoria, sempre acho válido. É gratuito, é online e você consegue fazer isso, né? Você deve fazer isso, porque o não a gente já tem, a gente vai buscar o sim. Também hoje nós temos o início do prazo a partir das 14 horas relacionado ao edital complementar, né? A repescagem para a próxima segunda fase, no valor de R$ 147,50 a partir das 14 horas. Então eu vou falar bem brevemente sobre isso, né? Sobre uma pergunta que me mandaram bastante, sempre me mandam relacionado a eu devo trocar ou não de matéria. Eu vou deixar aqui umas reflexões bem brevemente, mas depois eu quero fazer um ao vivo para ter mais a participação de vocês com relação a isso, porque eu acho o seguinte, gente, Gisele, né? Eu acho que se você prestou uma vez determinada matéria, fez a repescagem e prestou mais uma vez, sim, eu acho que 3 vezes é o máximo e talvez se você não teve aprovação, esteja na hora de você pensar em mudar de matéria. E dá, né? Agora ainda dá. Por que é isso, né, gente? Nem sempre a matéria que a gente gosta é aquela que a gente desempenha mais. Isso é o primeiro ponto. Segundo, às vezes a gente criou vícios, ou vícios de vida, de escritório mesmo, ou vícios de curso, ou vícios do teu estudo, que tu estás errando no mesmo ponto. Então é super interessante que se faça uma análise da sua prova, sabe? Assim como eu fiz com o pessoal da segunda fase, que eu falei, olha, a tua prova tinha isso, isso e isso, você poderia ter melhorado nisso, 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 ou errou isso, isso, isso. É uma análise que precisa ser feita, porque às vezes você não está enxergando o seu erro, né? O seu próprio erro. Beleza? Então, gente, reflitam sobre isso, né? Eu sei que o nosso cérebro fica falando pra gente ficar na mesma matéria, porque a gente já tem o material, a gente já tem o cursinho pago, blá, 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 blá. Mas será que às vezes vale a pena insistir numa coisa que não tá dando certo, né? Aquela coisa, teve uma frase que eu coloquei hoje, que eu li hoje, que falava mais ou menos assim: se você não entende, se você não aprende com seus erros do passado, você vive numa montanha russa. Ou é mais ou menos isso que falava, né? Você vive no susto. Então a gente tem que aprender com os erros do passado, sim, pra gente melhorar. É por isso que eu estimulo tanto vocês a fazer prova, porque tem que errar aqui pra acertar lá, né? E quando a gente fala de já ter feito a prova, como no nosso caso aqui, cara, fazer a prova e não corrigir é o mesmo que não fazer. Então, você tá aí, a gente hoje tá com a decisão de segunda fase, aí na bica vai acontecer, né? Normalmente ou é de manhã, ou meio-dia, ou fim da tarde, não temos um horário fixo, né? E também a reflexão sobre o edital da repescagem, né? Será que eu vou continuar insistindo nesse ponto, nessa matéria que eu não estou desempenhando? Ou eu vou, de repente, dar chance para outra matéria? Falando sobre isso, uma forma da gente escolher uma nova matéria é fazer provas, olhar provas, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu estou em civil, não passo de jeito nenhum e quero mudar para penal. Então, assim, eu vou mudar do nada? Porque falam que, de repente, penal é mais fácil? Não.
eu vou olhar pontuações minhas de primeira fase, se eu desempenho bem, quer dizer, se eu tenho raciocínio com relação à matéria, e vou olhar, e eu te indico 3 provas anteriores da matéria que eu escolhi, no nosso exemplo, direito penal. Eu não preciso saber as respostas, mas eu preciso pelo menos ler e falar assim, nossa, faz sentido isso, eu puxo isso pra mim. Você precisa fazer uma análise, gente. Sabe, gente, prova é muito autoconhecimento. Você precisa se encarar no espelho. Agora, se você tá com medo de se encarar no espelho, você vai passar na OAB? Vai passar, só que você vai demorar mais. Agora, quanto você vai demorar, não sei. Agora, enquanto você não se enfrentar, sabe, e ficar botando um monte de coisa na frente, vai ficar pra trás. É assim na vida, né? Prioridade vai pra frente, não prioridade vai pra trás, né? A gente vai botando debaixo do tapete, a gente vai fazendo mais ou menos para cumprir tabela, a gente vai estudando mais ou menos só para falar que a gente tá fazendo, mas na verdade a gente não tá fazendo. Beleza, gente? Então eu vou terminar por aqui. A gente vai fazer agora o nosso segundo bloco de estudo. Vou voltar lá pro YouTube. Vamos estudar? Vamos estudar mais 50 minutos? Beleza? É isso, gente. Um beijão. Tchau, tchau.